Pessoal, então agora sim, o que acontece com o nosso corpo? Pessoal, agora sim, o que acontece com o nosso corpo quando falamos em público? Então, a ideia da gente trazer isso aqui para vocês hoje é para a gente conhecer o nosso corpo e conhecendo como ele funciona, conhecendo como ele reage às situações, a gente então adquirir o que a gente chama de alta performance. Essa alta performance seria a medida que a gente consegue usar os recursos do nosso corpo da melhor maneira possível, imaginando que ele fosse uma máquina, que ele pudesse ter um desempenho e que a gente pudesse dar nessa máquina o melhor desempenho que ela possa ter. Muito bem. O ser humano ele é um pouco diferente dos outros seres vivos, porque ele tem um sistema nervoso central bastante desenvolvido, né? Ele tem o que a gente chama de consciência, né? E para esse software poder rodar, vamos dizer assim, fazendo um paralelo aí com o que a gente conhece, que seriam os computadores, a gente precisa ter um hardware, né? Uma maquinaria aí que promova esse funcionamento. Então, na verdade, acompanhe com a seta, o sistema nervoso central ele conecta o nosso corpo com o mundo externo. Ele envia informações que vão ser processadas então pelo sistema nervoso e ele gera respostas, né? Que pode ser resposta consciente ou uma resposta inconsciente. Anatomicamente eu estou falando então que nós temos um cérebro, né? Isso tudo é sistema nervoso central, um cerebelo e eu tenho a medula espinhal. O cérebro seria o CPU, onde as informações são processadas, né? Então eu recebo informações externas pelos olhos, pelos ouvidos, pelo tato, né? Essas informações chegam então no meu sistema nervoso central, no meu cérebro, ele processa e a medula seriam os fios, os cabos, né? As fibras ópticas, vamos dizer assim, pelos quais essa informação que chega no meu cérebro vai ser transmitida então para os órgãos periféricos, tá? Não é só isso. Perceberam que para a gente respirar, para o seu organismo manter seu coração batendo, para manter a temperatura corpórea, para manter sua imunidade, a gente tem um sistema nervoso que funciona sozinho, sem que eu tenha que dar ordem, respire, inspire, expire, inspire, expire. Ele faz isso sem que eu mande ele fazer. Então esse sistema nervoso, ele recebe o nome de sistema nervoso autônomo, por conta da autonomia que ele tem dentro da sobrevivência humana. Então, como o primeiro tópico já diz, ele é responsável pela nossa sobrevivência, né? Ele nos protege dos fatores externos e ele controla funções vitais, né? Ele funciona sozinho, mas ele pode ser influenciado por emoções e fatores externos. Lembre que esse sistema nervoso, meus amigos, ele recebe informações e a partir dessas informações ele processa estímulos, respostas, né? Nós estamos falando aqui especificamente hoje sobre o falar em público, né? Então, a partir do momento que nós estamos no meio de uma plateia, seja ela grande ou pequena, seja numa aula reservada para algumas pessoas ou para uma grande multidão, o nosso cérebro, através dos olhos, do tato, do paladar, do olfato, dos sentidos, ele está captando aquele ambiente e ele está transmitindo para nós. E isso pode ser uma sensação extremamente agradável, que nos traga segurança, mas também pode ser uma situação que o seu sistema nervoso central autônomo julgar que está te colocando em perigo, ele vai reagir de uma outra forma, de uma forma diferente daquela que você gostaria que ele agisse. E existe uma situação que nós chamamos de ato reflexo. O ato reflexo é tudo aquilo que a gente faz sem que a gente tenha o mínimo comando disso. É uma reação muito rápida, como por exemplo essa aqui. Meti a mão no ferro quente, eu não precisei pensar, nossa, esse ferro está quente, eu preciso tirar a mão. Imediatamente, meu sistema nervoso fez com que eu retirasse a mão daquilo e ainda desse um grito de dor. Então, todas essas situações, o ato reflexo, o sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso central, ela está conectada, é isso que faz com que a gente sobreviva aqui nesse meio e numa situação de falar em público, numa situação onde você está de frente a uma plateia, é isso que muitas vezes causa as reações indesejáveis que nós temos, né? O frio na barriga, o aceleramento cardíaco, a palidez, as mãos frias e trêmulas, né? E são situações que nós não gostamos de ter em público, porque eles demonstram para o público que está nos assistindo que eventualmente a gente esteja com medo daquela situação, ou que nós não estejamos totalmente preparados para aquela situação que nós estamos encarando. Então, esse é o substrato anatômico, gente. Esse é como que o nosso organismo reage e por que, que nós temos esses tipos de reações.
Entendendo isso, parece ser bastante interessante para que a gente possa se proteger, então, e ter uma performance um pouco maior. Uma figura anatômica um pouco complicada, mas só mostrando para vocês que todos os sinais, né, que vêm aí de fora, eles entram pelo nosso sistema nervoso central, e tanto o sistema nervoso simpático, o sistema nervoso autônomo parasimpático, como o simpático, eles influenciam. Ó. Por exemplo, aqui, ó, contrai os brônquios do sistema nervoso parasimpático, o simpático dilata, né, coração. Ó. O parasimpático freia, o simpático acelera. Então, pensem nisso como se fosse uma gangorra. Eu tenho que ter equilíbrio entre esse lado e esse. Todas as vezes que o meu sistema nervoso central, influenciado pelas emoções, influenciado por aquelas informações que vêm para dentro da caixa, que vêm para dentro do sistema, reage de uma forma diferente, eu posso desequilibrar essa resposta e aí eu vou ter todas aquelas reações que a gente tem conversado. Muito bem. Acoplado a tudo isso, nós temos um sistema que a gente chama de neuroendócrino. Né? E aí que eu entro, né, como endocrinologista, para falar para vocês de como que os hormônios, né, como que essas substâncias químicas são influenciadas pelo sistema nervoso. Então eu costumo brincar com alunos, com pacientes, né, que esse é o link onde as emoções se transformam em substâncias químicas. Então aquela visão, aquela audição, aquele olfato, ela pode se transformar em substâncias químicas, hormônios. E esses hormônios eles são capazes de influenciar órgãos e sistemas. Então a ligação entre dois sistemas, o neuro e o endócrino, essas emoções então são transformadas em substâncias químicas, por exemplo, adrenalina, noradrenalina, né, que essas vocês conhecem bastante, né, também podem ser transformadas em hormônios que trazem prazer, né, dopamina, por exemplo. Então depende de como que eu identifiquei, né, como que o meu sistema nervoso central capturou esse estímulo e como que ele pensou esse estímulo, como sendo uma coisa boa ou ruim. Por exemplo, o aplauso de uma plateia após uma aula pode ser transformado num hormônio extremamente agradável para você, que te traz uma sensação de dever cumprido, que te traz uma sensação de bom humor, de bem-estar. Né? Por outro lado, o medo do desconhecido, eu ir fazer uma palestra sem estar devidamente preparado para essa palestra, pode me liberar adrenalina, pode me liberar hormônios que acelerem a minha função cardíaca, que dê dor de barriga, que dê frio na barriga. Então, a coisa é percebida pelo sistema nervoso central, mas quem executa a função de trazer a emoção à tona são os hormônios. E esse é o papel do sistema neuroendócrino, gente. As glândulas endócrinas, né? Nós temos lá no hipotálamo, a primeira coisa é o hipotálamo, né, que é o centro nervoso, é ali que são processadas as informações todas, e ele transmite isso para uma glândula que se chama pituitária ou hipófise. Né? A hipófise é chamada de glândula mãe, porque é ela que controla todas essas outras glândulas aqui. Então, tireoide, paratireoide, timo, o pâncreas, as suprarrenais, isso aqui é muito importante para nós, tá? Que é a glândula que produz o cortisol e a adrenalina, nós vamos mostrar ela logo na sequência. Os ovários, né? As mulheres percebem aí que em situações de forte emoção, de forte preocupação, até irregularidades menstruais podem ocorrer. Essa é uma prova, né, da interação do sistema neuroendócrino. Nos homens também, um período de estresse prolongado pode levar à diminuição da produção da testosterona. E a testosterona é o hormônio do tesão da vida, né, do empreendedor, da capacidade de inventar coisas novas, o que tira o homem da sua casa. A mulher também, testosterona também é produzida pelos ovários, mas numa quantidade menor do que o homem produz. Tá? Então, essa interação entre o sistema neuroendócrino, mostrando para vocês quais são as glândulas que participam, então, desse processo. Essa glândula é a mais importante que nós iremos conversar sobre ela hoje. Glândula suprarrenal ou adrenal são sinônimos. Ela tem esse nome de suprarrenal porque ela fica em cima do rim. Então aqui estão os rins e aqui em cima essa melequinha aqui é a adrenal ou suprarrenal. Ela produz adrenalina, cortisol e vários outros hormônios. Tem uma figura em seguida aí que vocês vão conseguir perceber o que ela produz. E a adrenalina ela tem uma função de fazer a gente sair correndo. Lembrem, gente, que essa máquina que nós chamamos de corpo, ela foi formada nos primórdios, quando eu precisava caçar, quando eu precisava correr de predadores, né? Só que as reações que eu tenho ainda são as mesmas. Então, os predadores que a gente corre hoje são outros. Muitas vezes eles estão sentados na plateia onde nós vamos dar aula, tá? Então, a resposta que o nosso organismo dá ainda é a mesma resposta do corpo primitivo. Por isso, nós temos que compreender quais são esses processos e, compreendendo esses processos, a gente poder mudar a resposta que o nosso corpo pode dar a essas situações de risco. E o cortisol, o hormônio do estresse, esse coloca o organismo em estado de emergência.
Ele, por exemplo, faz com que você não queime mais caloria, que você guarde mais. Ele prepara os músculos, enche os músculos de sangue, que é para você sair correndo. Então ele prepara você para uma situação de emergência. Se for uma situação de emergência aguda, isso até ajuda a gente a sobreviver. Mas numa situação de estresse crônico, isso vai causando um problema muito sério para nós, que pode levar à demência, que pode levar a outros transtornos neurovegetativos, diminuição da imunidade. Algumas pesquisas mostram que o estresse repetitivo pode levar até o desenvolvimento de alguns tipos de cânceres, porque o cortisol ele é um corticoide natural, ele também é um imunossupressor. E quando a gente produz essa substância, a gente literalmente abaixa a guarda, as infecções oportunistas e até o próprio câncer pode vir. Lógico que numa situação de estresse prolongado, uma situação extremamente crônica, tá, meus amigos? Mostrando de uma forma um pouco mais didática, né? O suprarrenal produz vários hormônios, né? Esses são os mineralocorticoides, que eles são responsáveis pela manutenção da pressão arterial. Esses são os glicocorticoides, então cortisol aqui, cortisona, né? Que eles fazem então anti-inflamação. Produz também androgênios, né? Principalmente o DEA, muito conhecido. As catecolaminas, que são responsáveis então pela sensação de frio na barriga, da pressão que sobe, da palidez, da sudorese. Então é nesse ponto aqui que nós temos que tomar bastante cuidado. E outros peptídeos também. Então é uma glândula muito importante, uma glândula bastante rica, que é interessante que vocês conheçam e saibam para que ela funciona. Muito bem, mas toda essa teoria, Sidney, o que ela faria se não fosse a prática aplicada, né? Disso tudo, beleza, conheci que existe um sistema nervoso central, que ele é a caixa preta, onde chegam todas as informações através dos órgãos perceptivos. Sei que esse sistema nervoso central tem um componente autônomo, chamado de sistema nervoso autônomo, que ele age sem que eu precise mandar, né? Que ele é responsável pela sobrevivência, mas também ele tem atos reflexos que independem da minha vontade. E sei que esse sistema nervoso central se conecta a um sistema endócrino, formado pelas glândulas endócrinas e que transmitem informações, então, transforma informações sensitivas neuronais em substâncias químicas, que são os hormônios, tá? E saber tudo isso vai me ajudar no quê? Muito bem, como é que eu domo tudo isso? Muito certo, eu sabendo como é que isso funciona, eu posso inverter a informação que abastece o meu sistema. Então, a partir de hoje, a ignorância não me protege mais. Então, a partir do momento que eu estiver lá, em frente ao público, me preparando para dar uma aula e começar a ter ataque cardíaco e o frio na barriga, eu sei que o meu organismo pode estar percebendo alguma coisa, muitas vezes inconsciente para mim, mas que ele está julgando que aquela situação para mim é uma situação de perigo. E eu tenho como inverter esses dados. Como é que eu inverto esses dados? Fornecendo estímulos fisiológicos favoráveis. Então, se você está ali na posição de palestrante, significa que você tem uma posição de destaque naquela plateia. Sabidamente, você tem um conhecimento superior às pessoas, ou pelo menos igual das pessoas, que vai assistir a sua aula. E que é sua obrigação também estar preparado para aquilo que você vai apresentar. Essa apresentação ela pode vir de várias formas. Eu posso estar apresentando, por exemplo, uma tese de doutorado, de mestrado, ou fazendo uma prova oral, onde os meus professores sabem mais do que eu. Mas eu também posso estar sendo convidado para dar uma aula, porque as pessoas reconhecem em mim um conhecimento que elas gostariam que eu compartilhasse. Então, a racionalização desses sentimentos que estão presentes ali no momento onde eu vou começar a falar em público, pode fornecer um estímulo fisiológico mais favorável para o meu sistema nervoso central e mudar o meu ato reflexo. E mudar a resposta que nesse momento está dando, que é a de taquicardia, de frio na barriga, de palidez, que é o que eu não quero que aquelas pessoas que estão assistindo a minha aula vejam naquele momento. Então, se perceba, quando você começar a perceber que você está sucumbindo, racionalizar, informar o sistema com outras coisas novas. Uma das maneiras mais poderosas que nós temos de fazer chegar um sinal diferente para o meu sistema nervoso central é através da respiração. Então, a partir do momento que eu começo a ficar muito nervoso, eu começo a respirar muito rapidamente. E esse respirar muito rapidamente vai ativando outros sistemas no meu corpo. Então, pausadamente, eu tento reverter isso. Respiro fundo, seguro um pouco a respiração, percebo a frequência cardíaca diminuindo, vou reabastecendo o meu sistema com informações positivas e da mesma forma que eu abasteci ele com informações negativas, eu posso inverter o jogo e sair vencedor. Você já conhece como o sistema funciona, você já sabe como que faz isso. Meus amigos, sem preparação, nada acontece. Então visite a sala onde você vai dar a aula,
com antecedência, se ambientalize com ela, observe alguns pontos dessa sala que te tragam conforto, que no momento onde você começar a ficar desesperado, você possa olhar para aquele ponto e trazer uma informação benéfica para o sistema. Prepare o seu conteúdo, prepare o seu material e cerque-se de coisas positivas. Quanto mais preparado você tiver, maior é a chance de tudo sair bem. Controle de ansiedade é uma situação que a gente tem que fazer todos os dias, não somente na nossa apresentação. Se você é uma pessoa ansiosa por natureza, a sua apresentação também vai ser ansiosa, porque dentro do seu sistema está rodando uma informação de ansiedade. Então, existem vários profissionais que podem te auxiliar, desde uma psicóloga, através de uma psicoterapia, um médico, através de um ansiolítico, pode melhorar a sua qualidade de vida como um todo. Então veja, você está ansioso apenas para fazer uma apresentação ou a sua ansiedade, uma ansiedade generalizada, no seu dia a dia ela tem te atrapalhado na família, nas suas relações profissionais. Então se o problema for maior, vamos procurar tratamento. Existem ferramentas, existem técnicas e profissionais extremamente especializados para isso hoje em dia. A primeira solução para o problema é aceitar que temos um problema. Não, Sidney, meu problema é de ansiedade apenas com a apresentação. Excelente. Então, se o seu problema é esse, através dessas técnicas que nós estamos mostrando para você, você vai poder melhorar muito esse problema sem auxílio de um profissional. Agora, se você é uma pessoa ansiosa por natureza, a nossa recomendação é que você corra atrás disso, tá? E tudo isso vai te trazer segurança. Segurança para que você possa, então, chegar lá, desempenhar, conhecer o seu sistema, conhecer como é que o seu corpo funciona e sair vitorioso disso. As considerações finais. Lembrar que o homem que nós somos hoje, embora um homem moderno, uma mulher moderna, a gente vem de uma evolução do homem primitivo, né? Do homem que tinha esses sistemas, essas travas todas para sobreviver, para fugir dos predadores. Né? Nós continuamos fugindo dos nossos predadores, mas eles são outros hoje. Então o nosso sistema continua muitas vezes em estado de alerta crônico, tentando nos livrar de uma situação que ele pensa que nos faz mal. Novos desafios vão surgindo. Conforme você for se especializando e dominando as técnicas de apresentação, você também vai querer encarar outros desafios, falar para plateias maiores, falar para plateias mais exigentes e trilhar aí o caminho, então, do sucesso profissional. Lembra que o nosso sistema é um sistema primitivo. E da mesma forma que você atualiza um computador, atualiza um smartphone, nós temos também a necessidade de atualizar o nosso sistema. Como é que a gente faz isso? Conhecendo mais como é que ele funciona. Introduzindo dentro desse sistema informações positivas que possam fazer que esse sistema tenha uma resposta esperada e não que a resposta dele seja uma resposta predatória, uma resposta que nos leve ao fracasso na nossa apresentação, na nossa vida profissional. Então, esse domínio e o conhecimento ele gera aquilo que nós queremos na hora da apresentação, que é a segurança. E lembrar, gente, por último, mas não menos importante, que somente a prática leva à perfeição. Quem não faz, não erra. Só erra quem faz. Então, gente, vamos errar bastante, vamos fazer bastante, porque de tanto praticar, nós vamos melhorando. E quem não pratica, não chega à perfeição. Tá bem? Deixar para vocês os nossos contatos, como é que vocês podem entrar em contato com a gente pelas mídias sociais e desejar para vocês sucesso na carreira de vocês, que essas introduções básicas que a gente deu para vocês hoje possa abrir a cabeça de vocês, que vocês busquem mais conhecimento e que com esse conhecimento vocês tenham a segurança que vocês precisam para a vida de vocês. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês.